planejamento imigratório para quem quer viver em Portugal no ano de 2024. Pois é, esse é um tema muito solicitado aqui no canal, porque quando se trata de imigração, você precisa entender todos os aspectos desse planejamento e como fazer com que o seu plano, literalmente o seu plano, se mudar para Portugal com a sua família, seja executado no papel e também que ele saia do papel e vire realidade. Hoje eu vou contar para você, com esses meus 10 anos de experiência vivendo em Portugal, advogada aqui, como que eu ajudo os meus clientes a estruturarem esse planejamento em terrinhas lusitanas. Se você tem interesse nesse vídeo, fica aí que a gente já volta. Voltando aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estreando 2024. Se você quer de paraquedas, meu nome é Raquel Andreata. Quero deixar aqui o convite para você já aproveitar, curtir esse vídeo, compartilhar e dar uma rodada aqui no canal, porque tem muito vídeo interessante para você que quer entender quais são os vistos mais ideais para você e para o seu caso concreto, como que você faz para se mudar para Portugal com a sua família de forma segura, legal e eficaz. Uma das coisas mais importantes quando a gente está querendo mudar de país, é justamente fazer o nosso planejamento e executar esse planejamento. Se a gente errar na hora de planejar, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir executar. E se a gente não executar, a gente não vai conseguir, de fato, fazer essa alteração de rota na nossa vida. A gente sabe o quão significativo e o tanto que é importante esse momento da nossa vida de simplesmente mudar de país. Quando eu escolhi em 2014 viver em Portugal, foi algo que aconteceu do nada, né? Eu não planejei, né, no sentido de sonhei com isso durante muito tempo, mas quando eu decidi dar espaço, eu tive que planejar tudo e eu não conhecia nada sobre Portugal, porque naquela época não havia a divulgação que há sobre Portugal hoje. E eu tive que fazer todas as minhas descobertas sozinha. Depois desses 10 anos de experiência, já quase 10 anos em terras lusitanas, hoje eu tenho o prazer de auxiliar outras pessoas a justamente planejarem e executarem da melhor forma este momento tão importante de vida que é mudar de país. Se você está pensando em mudar de país, existem, na minha opinião, 3 estruturas principais que você precisa levar em conta. O seu planejamento financeiro, claro, porque sem dinheiro você não vai nem na esquina, quem dirá atravessar o oceano para iniciar uma nova vida em segurança com a sua família. Segundo, o planejamento legal, porque se você deseja realmente viver em outro país e existir como pessoa física de direitos e deveres, você precisa da documentação correta para viver neste lugar. E aí a burocracia, que já é chata e difícil no nosso país de origem, onde a gente fala o mesmo idioma, a mesma língua, onde a gente está acostumado com a cultura e com o modus operandi, já é uma dificuldade na nossa vida. Imagina num país novo, não é? Se você não estiver adaptado com tudo isso, você vai talvez ter problemas que até mesmo impossibilitem o teu planejamento, ou em Portugal te façam ter que regressar ao Brasil, e não é isso que você quer. E o terceiro ponto, muito negligenciado, porém importantíssimo, o planejamento emocional. Porque sem uma boa cabeça você não consegue nem planejar o início de tudo, nem executar. E quando chegar em Portugal, que você achou que, olha, eu cheguei, então deu tudo certo, meu planejamento, consegui, estou aqui, não. Se você não quer só estar, você quer permanecer. Você quer viver, você quer engrenar sua vida, você quer prosperar em Portugal. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar ter uma mentalidade forte. E eu diria que não só para planejar mesmo o início da sua mudança de país e executar isso, mas para continuar prosperando num país novo, aonde você chegou agora, aonde você não tem conhecimento e aonde você vai ser como uma criança que cai 1000 vezes antes de aprender a andar. E para poder passar por tudo isso hoje na vida adulta, esse processo tão valioso, né, e difícil de aprendizado, você vai precisar estar com seu emocional forte. Então, nesse vídeo, eu quero conversar mais detalhadamente sobre cada um desses pontos, para deixar aqui uma reflexão e um início, um start, para você começar o seu processo migratório, para você tirar do papel, felizmente e graças a Deus, agora em 2024, esse tão sonhado momento de se mudar do país, já que para você a segurança no Brasil não tá boa, já que para você dar uma condição melhor para os seus filhos, talvez seja a sua motivação, não é? Ou então apenas poder viajar mais, poder curtir mais, ter mais segurança, mais qualidade de vida. Pois é, mas só que tudo isso é o lado bom de Portugal. Existe também um lado que é o lado da dificuldade. E se você não estiver preparado para isso, tanto financeiramente, burocraticamente, que é legalmente, e emocionalmente, tudo pode se dar a perder. Então vamos então para o primeiro
ponto de todos. Primeiro ponto, planejamento financeiro. Eu sou aquela pessoa que gosta de uma velha e boa planilha de Excel. Se você não sabe mexer no Excel, então faça pelo menos uma tabelinha para que você vá colocando todos os seus gastos fixos e os seus gastos mensais. Eu acho que para nível de planejamento financeiro, a gente tem que contar, porque a gente vai gastar com documentação, com passagens, como é óbvio, né? Para você poder trazer a sua família, se você tiver pets, quanto custa a documentação, as passagens e tudo para você poder trazer seus animais de estimação também. Esses são os custos fixos que você vai gastar uma única vez, né, para entrar em Portugal. Depois que você aqui estiver, você precisa, na minha opinião, ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses de sobrevivência, no mínimo dos mínimos, se você vier para procurar emprego e para buscar em Portugal uma fonte de renda, ou de pelo menos 3 meses para você que vem já com uma fonte de renda, né? Então, você tendo aí, fazendo o seu cálculo de quanto você vai gastar por mês, você ter uma reserva, vir para Portugal com uma reserva de 6 meses, no mínimo, ou 3 meses, se você vier, né, com trabalho remoto, ou se você vier com outras fontes de renda que vão continuar pingando aí na sua conta, mesmo você estando em Portugal, certo? Para você fazer o cálculo do seu gasto mensal, eu diria que na parte fixa, né, de custo fixo, onde você já colocou todo o custo que você vai precisar com documentação em Portugal, e como saber o custo com documentação? Fazendo cotação, entendendo exatamente a lista de documentos para o seu caso concreto, quais documentos você vai precisar e qual é o valor que você vai precisar investir para cada um desses documentos. Então, você precisa fazer essa cotação inicial com um dos diversos profissionais no mercado que são competentes e habilitados para te ajudar. Eu sou uma dessas pessoas e se você tem interesse em saber qualquer coisa sobre os meus serviços, na descrição desse vídeo tem link para você poder conversar diretamente comigo. Mas tanto eu quanto qualquer outro colega advogado vai estar apto ou habilitado aí para te auxiliar nessa jornada documental. Outro custo fixo, né, como eu estava dizendo, é a questão do arrendamento do aluguel. Quanto você está disposto a investir por mês em uma moradia versus o real, né, de mercado. Eu quero investir 500 euros num T4 em frente à praia em Lisboa. Né, em Cascais. Não vai rolar, né? Então você tem que ser realista, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para entender as variáveis, para você falar, olha, eu quero um arrendamento, né, dentro das condições aqui da minha família, de mais ou menos esse valor X. E aí você pegar o valor que você pretende pagar em aluguel, multiplicar por 4 e pensar que você vai trazer esses 4 meses de aluguel dentro da sua planilha fixa, que é um gasto que você vai ter chegando aqui em Portugal, com rendas adiantadas e calção. Na melhor das hipóteses, 4 rendas é o mínimo que você vai precisar dar. 2 calção, né, que a gente chama aqui, e 2 rendas adiantadas. Menos do que isso é quase uma jogada de sorte você encontrar alguém que te alugue e não te peça pelo menos essa condicional. Feito isso, né, e colocando isso dentro do planejamento da parte fixa de custo, dentro da variável mensal, você precisa contar com a mensalidade deste aluguel que você já calculou aí, que vai ser mais ou menos o aluguel que você está disposto a investir em Portugal. Depois, você tem que calcular os custos de transporte, eletricidade desse apartamento, água e telefone. Uma família de mais ou menos umas 4 pessoas, no inverno, vai gastar aí pelo menos uns 100, 120 euros de eletricidade. Aquecedores, ares, né, coisas desse sentido que acabam por gastar um pouquinho mais. Máquina de lavar louça, máquina de secar roupa, muitas vezes também. Depois, você vai precisar pensar no custo de água. Água aqui em Portugal não é caro. Uma água aí, uma conta mensal de água de um apartamento gira no máximo em torno de uns 30 euros. Depois tem, obviamente, alguns apartamentos que têm gás, mais ou menos de 30 a 50 euros de gás, até muito, né, 50 euros. Vai depender de quais são os equipamentos a gás do teu apartamento. Então, vamos dizer que de contas aí, uma família de umas 3, 4 pessoas gasta por mês cerca de uns 200 euros, né? Aí tem a televisão, tem a internet de casa também. E a internet móvel, você encontra planos aí de mais ou menos uns 15 euros por mês para você ter aí um celular, tá? Então, você já coloca isso na sua planilha de custos mensais. Variáveis, né? Aquele custo que você vai ter todos os meses. Depois, você tem que pensar na perspectiva do supermercado. Eu aconselho, como os preços de mercado têm variado muito, principalmente por conta desse cenário de guerra na Europa, eu aconselho você a entrar dentro dos websites do Continente, do Pingo Doce, do Auchan, do Lidl, que são os supermercados maiores, o Mercadona aqui de Portugal, e dar uma pesquisada nos preços e ver o que você come, porque é muito difícil eu falar para você o quanto eu gasto de supermercado
supermercado versus o quanto você vai gastar com a sua família. Depende do que você come. Eu sou uma pessoa básica, eu como arroz, feijão, carne. E é isso, eu não fico comendo coisas muito elaboradas, né? Agora, uma pessoa que vive de croissant, de queijo fundido, talvez tenha um gasto um pouco maior no supermercado, né? Então é bom você olhar e entender de acordo com a necessidade da sua família, quantos quilos de arroz você costuma, ninguém melhor que você para saber qual é a alimentação que você tem no Brasil, né? Pegar isso, comparar com Portugal e fazer o cálculo mensal aí que você vai precisar para se alimentar. E, obviamente, cálculos que você vai precisar fazer para se locomover, certo? A cidade que você pretende morar tem um passe que você paga e pode circular, a maioria das cidades tem circular à vontade. O preço também varia de acordo com a cidade, mas nunca inferior a 35 euros por mês para você usar todos os meios de transporte. Então, se você for uma pessoa que for utilizar transporte, você vai contabilizar esse valor por pessoa da sua família. Se não, se você for comprar um carro, então observe, né, quanto aquele carro gasta de combustível, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, é perto da cidade, não é perto da cidade, qual é o preço do litro do combustível, para que você possa fazer os cálculos e também os cálculos de portagem, que são aqui em Portugal, né, vocês chamam no Brasil de, esqueci o nome, pedágio, né? Então vocês chamam de pedágio no Brasil, aqui são as portagens. Então faça também os cálculos, porque portagens aqui em Portugal nem sempre é muito barato, tá, gente? É um pouquinho mais puxado. Então, basicamente, é isso que uma pessoa gasta para viver. Ela precisa comer, ela precisa dormir, ela precisa se locomover, ela precisa ter um teto, né? E depois ela precisa pagar as contas desse imóvel que ela vai estar. Depois, outras coisas é artigo que algumas pessoas vão querer, sei lá, ter uma diarista para ajudar uma vez por semana e outras pessoas não vão precisar, né? Aí vai do gasto, obviamente, de cada um. E claro, lazer, né, gente? Todo mundo quer vir para Portugal, não dá para ficar passando perrengue. A gente quer vir para sair, comer e se divertir, tomar um vinho às vezes em algum lugar, um final de semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, não interessa. Você vai querer o cinema, você vai querer sair para comer alguma coisa. Entre no aplicativo, no Google, observe no Google, tem sempre indicação de restaurantes, preço, cardápio, observe lá qual é o preço de um prato para uma pessoa, qual é o preço de uma garrafa de vinho, e faça os seus cálculos de qual é o valor que você vai gastar por mês também para se divertir, né? E viagens, como é óbvio, é aquela coisa que a gente vai guardando dinheiro e à medida que vai sobrando a gente vai vendo passagens aéreas e outras coisas que a gente possa viver. Mas por enquanto a gente pensa no planejamento básico de quanto é que a gente precisa. Essas são as minhas principais dicas para você estruturar a sua mudança para Portugal, os seus gastos principais quando você mudar. Não esquece se a sua casa vai ser mobiliada ou não, porque se não for, entra já no site do IKEA, já vai lá começar a ver o valor de colchão, cama, móveis e venha, obviamente, preparado para esse momento, para comprar coisas de casa, né, gente? Coisas de casa custam dinheiro. Aqui tem o IKEA, eu acho que é o lugar que você vai encontrar coisas mais baratas. Ainda tem uma possibilidade de comprar algumas coisas com um defeitinho ou outro, ou de segunda mão, que valem muito a pena também para quem está iniciando uma vida aqui em Portugal, com esses descontos e tudo mais. Só que mesmo assim, né, a gente tá falando aí de gastos iniciais que, somando tudo, dá um valor bonzinho, né, que a gente precisa ter. Como é que eu faço para mudar para Portugal e principalmente, né, pedir um visto de residência adequado para mim, para minha família? O documento certo para quem quer viver em Portugal é visto de residência. Validade de 120 dias. Vem para Portugal, prioridade de agendamento no CEF, para em poucos meses estar com a autorização de residência com validade de 2 anos na mão. Esse é o documento que vai te dar direito à contagem de tempo para pedir nacionalidade portuguesa. Esse é o documento que vai te dar direito a trabalhar dentro de Portugal, a trabalhar até mesmo, né, abrir empresa, empreender, ser trabalhador autônomo e atender até empresas de fora, empresas da União Europeia. Não interessa, você precisa de uma autorização de residência. Tá? Além da autorização de residência, a gente precisa de NIF, número de identificação fiscal, NIS, número de identificação da Segurança Social, e depois também fazer o seu cadastro como um utente no sistema de saúde. Só que a primeira coisa é o visto. Após a aprovação do visto, fazer a autorização de residência e cuidar dessa documentação. Para você saber qual é o visto adequado, tem que ser feita uma análise, um raio-x, que é o que eu faço com os meus clientes em consultoria, para entender qual é o visto adequado àquele caso concreto, qual é o visto mais estratégico, qual é o visto que vai atender às estratégias daquela família, as necessidades daquela família no tempo e no espaço. Porque não adianta nada, às vezes um visto que você vai demorar
meses ou vai investir muito dinheiro para ter um retorno que na verdade não é o que você quer. Você está buscando rapidez, você está buscando preço ou não, realmente eu estou buscando um processo mais longo e que seja exatamente nesse viés, no viés A, no viés B. Então tudo tem que ser analisado. Cada caso é um caso, não existe aqui uma fórmula mágica, né? As pessoas perguntam qual é o melhor visto. Não existe melhor visto. Existe o visto adequado para suas ambições, para aquilo que é importante e relevante para você. Tá certo? Então esse é o primeiro passo aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar. A autorização de residência, a primeira que se recebe, na maior parte das vezes, tem validade de 2 anos. E fazer a renovação desse título de residência é muito mais fácil do que a primeira obtenção. Então, uma vez que você já possui autorização de residência, sua vida em Portugal, a nível de documentação, está muito bem encaminhada, né? O mais complicado aqui é esse processo inicial de pedir o visto e ter a primeira autorização de residência. Depois disso, as coisas fluem muito bem. Eu que estou aqui há 10 anos, te digo, né? Eu já tenho algum tempo que eu tenho nacionalidade portuguesa. Desde a pandemia, eu entrei com o meu processo, foi super rápido, porque naquela época não estava ainda tão demorado os processos, hoje já demora um pouquinho mais, mas eu te digo que passou muito rápido os primeiros 5 anos de vida aqui em Portugal, muito rápido. Eu não esperava que passaria tão rápido. Então você vai ver que a partir do momento que você tiver a tua primeira autorização de residência, piscou, passou 5 anos, piscou, você já tem nacionalidade portuguesa. E com isso, a liberdade enorme de viver em qualquer país da União Europeia. De poder ter, eu acho que é o 3º melhor passaporte do mundo. Você pode ir para os Estados Unidos, ter muito mais facilidade para conseguir visto, até de ir para morar em outros países também, que não fazem parte aqui do espaço Schengen. Então, é muita coisa boa que tem esse passaporte, vale muito a pena colocar isso como projeto de vida, não só para você, mas para sua família, para os seus filhos que ainda estão crescendo, que vão poder em Portugal estudar numa das melhores escolas, né, um dos melhores sistemas de ensino do mundo, né, Portugal. Vale a pena você colocar isso como uma meta de um planejamento de vida mesmo, para trazer melhores condições para sua família, caso seja do seu interesse, né? Isso eu imagino que se você tá aqui é porque você tem interesse nesse tema, certo? Muito negligenciado, mas a gente vai conversar sobre o planejamento emocional. Sem cabeça boa e sem persistência, consistência, você não vai conseguir tirar esse planejamento. Você vai ficar empolgado porque janeiro chegou, você vai ficar feliz porque o ano virou e agora vai. Eu vou para Portugal, vou fazer tudo certinho. E o tempo passa e você não vem nada. E você não dá seguimento. Ou às vezes até dá. Chega aqui em Portugal, bota tudo a perder e rapidinho já tá voltando pro Brasil de novo. Ou porque acabou o dinheiro, ou porque o planejamento falhou na sua estrutura, ou porque, então, você não conseguiu mesmo lidar com a pressão que é toda essa mudança de vida. Esteja preparado, porque a vida, gente, é uma eterna pressão e resolução de problemas. Se você não souber curtir o momento, se você não souber olhar pra cara do problema e dizer assim, eu sou capaz de resolver, eu vou resolver, custe o que custar, você vai cair no primeiro obstáculo e vai botar tudo a perder e vai desistir. Eu digo sempre isso para os meus clientes e digo isso para mim também diante dos obstáculos que eu tenho na minha vida, que é, se eu não desistir, vai dar certo. Agora, antes de dar certo, vai dar errado. E quando eu digo que vai dar errado, ai meu Deus, vai dar errado. Não é que vai dar errado, assim, de o fim do mundo, caiu a casa e, meu Deus do céu, morreu alguém. Não é assim nesse sentido que vai dar errado. É que as coisas não vão sair totalmente como você imagina. Não vai ser uma sequência de fatores extremamente positivos e tudo, nossa, Não, gente, as coisas na vida real não são assim. Vai dar um problema aqui, vai ter que resolver uma coisa ali. E as coisas, se você não desistir e você resolver todos os problemas que aparecerem, porque pense, problema é algo que tem solução. Não tem solução, então não é um problema. E eu costumo sempre dizer pra mim, para as pessoas que convivem comigo, até pro meu time mesmo. As pessoas chegam pra mim, Raquel, eu tô com um problema. Eu falo, estava. Se chegou até mim, tá resolvido. Não tem outro, vou resolver esse problema. O cliente fala, eu tô com um problema. Estava. Agora você não tá mais. Sabe por quê? Porque o problema que vai chegar até mim, eu vou resolver, ponto final. Se eu vou resolver esse problema, seja agora, seja daqui a pouco, seja de uma forma, seja de outra, eu vou botar minha cabeça pra ser rápida, papum, gatilhada, pra resolver, pra ser assertiva nas decisões que tomar e resolver o que tiver que ser resolvido. Então quer dizer que eu não vou desistir. Se eu não desistir, eu vou tentar até dar certo. Então vai dar certo. Então não existe outra possibilidade. Eu não entendo as pessoas que chegam já pensando, e se não tem e se, meu amor? É resolver os problemas que aparecerem até dar certo. E
e vai dar certo. Às vezes tem vários clientes meus que têm determinados processos de visto, por exemplo, que tudo corre maravilhosamente bem com o processo do visto. Você chega aqui, a autorização de residência, já teve cliente que conseguiu fazer a entrevista da autorização de residência e em uma semana tava com o título, ele nem tava com urgência, porque ele tava voltando pro Brasil, ia ficar uns meses no Brasil, ia receber o título, depois o título seria enviado por correio para ele voltar para Portugal em posse do título de residência. O título saiu em uma semana. Em outros casos, o título demorou 3 meses para sair. E a pessoa tava precisando para trocar carta de condução, para trabalhar, e ela teve que dar outras formas de resolver problemas financeiros, de trabalhar sem contar com essa atividade que dependia dessa troca da carta de condução. Ou seja, a pessoa teve que fazer diversas coisas para conseguir atingir o objetivo final. E deu certo. E hoje a pessoa já tá com o título dela, a carta de condução trocada. Mas o caminho foi um caminho de não desistência. Então a gente precisa estar firme nesse propósito. É igual quando a gente vira o ano, esse ano eu vou ser fitness. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, dali uma semana, projeto fitness, ninguém mais sabe dele. Você vai deixar o teu processo de Portugal virar isso? Não. Então, para você ter um processo que tem começo, meio, fim e atinge a sua finalidade, você precisa ser persistente. E para ser persistente, você precisa saber que os problemas vão aparecer e que você vai estar aqui para resolvê-los. E começar a trabalhar essa mentalidade. Mentalidade de coragem, mentalidade rápida, mentalidade resolutiva. Porque é isso que vai te fazer trazer para o próximo nível. E aí, quando chegar aqui em Portugal, a documentação deu certo, tem mais um outro mundo de fatores culturais, familiares, tua família tá lá, você tá aqui, é outra cultura, adaptação até mesmo profissional. As pessoas saem do Brasil com um status profissional, chega aqui, o status abaixa, você tá num lugar onde você não tem alcunha, como diz aqui, né? Você não tem ninguém que te conhece, você não sabe quais são os caminhos, os atalhos, você vai ter que aprender tudo do zero, então você tem que ter paciência, porque é isso que vai te fazer prosperar. Você vai começar de novo, aí a pessoa quer estar aqui há 1 mês, há 2 meses, há 1 ano, e uau, quer surfar a onda. Não, meu cara, calma lá. Eu tô aqui 10 anos. Hoje eu tô vivendo um bom momento. Mas 10 anos, muita coisa rolou, muita coisa. Eu trabalhei de tanta coisa que vocês não têm ideia. Já lavei copo, já lavei banheiro, já trabalhei em fábrica de cerveja. Nossa, já trabalhei em tanta coisa, gente. Já tive tanta experiência que foi tão valiosa e que somando me trouxe até aqui, acredite. Que se eu tivesse ficado lá no Brasil, eu ia ser só mais uma advogada. Eu ia ser só, talvez, mais uma... Podia até ser juíza, mas eu não ia ter colecionado a quantidade de experiência que eu colecionei. E a quantidade de coisa maravilhosa a nível de evolução que eu tive a oportunidade, porque eu me coloquei à prova e eu topei os desafios até dar certo e até evoluir no meu negócio e até poder hoje sentar aqui e hoje usufruir de vários benefícios e várias coisas que eu tenho, tanto na minha documentação quanto financeiramente também. Então esse é o maior recado que eu quero deixar aqui para esse vídeo, para quem tá me assistindo. Prospere, tenha mentalidade. Coloque tudo isso num bolo e a cereja do bolo é isso. A cereja do bolo tá aqui, ó. Tá na sua capacidade de pensar, de não desistir, de ser consciente, de ser constante e de ser uma pessoa que busca a auto-melhoria, busca se melhorar. E aí isso vai fazer engrenar qualquer projeto que você queira na sua vida, inclusive esse projeto imigratório. E para esse projeto imigratório, para qualquer outro também, até de empreendedorismo aqui em Portugal, você pode contar comigo. Você tem aqui uma pessoa que você pode contar. Deixa seu like nesse vídeo, comenta, dá uma olhadinha aqui na descrição. Um beijo grande e a gente se vê na próxima.